Olá, eu sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E o tema de hoje é um tema necessário, um tema atual, um tema instigante, até porque as minhas convidadas, elas são pessoas que instigam. E qual é esse nosso tema? São os desafios da mulher no mercado de trabalho. Para falar sobre esse tema, as minhas convidadas são Ana Carolina Torres e a Simone Corrêa. E como é de praxe, gurias, eu sempre faço aqui essa apresentação mais formal e que eu acho que é muito legal. Eu vou lendo aqui, vai me dando um orgulho assim, de ver tudo que as pessoas constroem. Né? É muito interessante. Então, apresentando a Ana Carolina Torres, ela é advogada, e olha a chamada, ela é advogada e ama as pessoas. Já é uma quebra, já é uma disrupção, porque é muito recorrente as pessoas entenderem que o advogado é só das leis, né? Que tampouco são pessoas, e tampouco ela abre dizendo que ela é advogada e ama as pessoas. Mestre em Direito, autora do livro O Lugar das Mulheres, além de professora nas áreas de gestão, inovação, diversidade, contratos, empresarial e mentora de desenvolvimento de carreiras. Pós-graduada em psicanálise, e realmente, né, foi buscada um pouco agregar aí um conhecimento na área das humanas, né? E com MBA em Business Law. Atua como executiva jurídica há mais de 20 anos. Foi presidente da Comissão Especial da Advocacia Corporativa da OAB do Rio Grande do Sul, além de fundadora e atual presidente do Women in Law Brasil. Né? Durante, né? Porque é uma ação que além das fronteiras. Sim, Né? já temos mentoras e mentoradas pelo mundo inteiro. Que maravilha. Durante a carreira empresarial, foi agraciada 5 vezes com o reconhecimento de ser um dos 50 executivos jurídicos mais admirados do Brasil, pela revista Análise, e também dos 5 executivos jurídicos mais admirados do Rio Grande do Sul. Esse nosso programa, ele vai te contar uma coisa. Né? Além de um prêmio internacional de gestão de contratos e participação em diversas obras e eventos. Atualmente, tem mergulhado nos temas de autoconhecimento e espiritualidade. Também gosta de falar e estudar sobre gestão, relações de poder e diversidade. Então, essa é a Ana. E agora, apresentando a Simone, que aceitou também carinhosamente, porque a Ana eu estou conhecendo nesse momento. Eu conheço todo o trabalho que tu fazes, né? Eu conheço todo esse processo da Women in Law, mas não te conhecia pessoalmente. A Simone eu já conheço. E realmente, assim, eu só dizia para ela, eu te quero no programa, eu te quero no programa. Então, a Simone Corrêa, executiva com 30 anos de experiência na área de saúde, com a trajetória marcada pela atuação em grandes instituições como Unimed e Poa, Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul. E depois elas vão ver que assim, aqui é o Mentes que conectam de verdade, porque já teve conexões por aí. Fundação do Ministério da Fazenda, a Cefaz, Laboratório Espanhol Balaguer Center. Balaguer Center. Há 2 anos, à frente da Superintendência Geral do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o CIMERS-RS. Comanda uma transformação administrativa que tem assegurado a sustentabilidade financeira, a reordenação de processos e a profissionalização das áreas. Neste que é uma referência de um setor como o maior sindicato médico da América Latina. É formada em Direito, outra coisa em comum. A Simone é tão gestora que eu não tinha registrado essa questão de que a tua formação é no Direito também. Pós em MBA de Inteligência Emocional e Performance em Negócios. Especialização em liderança 360 graus e formação em mentoria. Vocês viram que hoje a conversa vai ser muito potente aqui. E, gurias, né, a ideia agora é que vocês também possam trazer, né, aqui a gente tem a formalização do currículo, sim, compartilhar essa estrada que vocês fizeram, essa jornada. E que é muito bacana, né, porque eu estava muito pensando nisso, de vocês são mulheres que realmente cresceram, mulheres que ocupam espaços. E por isso eu pensei muito de vocês estarem aqui, porque eu acho que a gente precisa incentivar, motivar as mulheres para que elas busquem a sua autonomia, para que elas busquem realmente esse protagonismo. E a gente tem uma série de dados aí de uma história, de uma situação, de um contexto que veio até então, mas que a gente precisa modificar, e é a gente que precisa modificar. Sim. Então, eu pensei nisso, mas eu estava olhando esses aspectos, né, que vocês vêm de uma carreira, de uma profissão
bastante técnica, né, que tem esse fato de olhar as leis, de estar olhando todas as questões, o trabalhismo, a Constituição, e vocês já vão buscando a questão da gestão, que há pouco nos bastidores a gente estava conversando, que não existe trabalho sem a gente poder realmente se relacionar, com uma visão mais ampla. Tá? E que bacana isso, de poder pensar que a gente tem, do trabalho, da profissão, a gente tem tantas possibilidades. Tá? Mas então, gurias, contem, falem. Simone, se tu me permite, então eu queria começar a nossa fala fazendo aí um disclosure. Por quê? Quando eu fui estudar, eu fiquei 2 anos, né, no meu mestrado estudando sobre a ocupação de espaços de poder pelas mulheres, e eu, estudando a história das mulheres, eu li muito, tive que mergulhar nessa questão, né? E a Patrícia Bertolin, uma grande estudiosa do tema, uma professora da Mackenzie de São Paulo, que eu tive a satisfação que participasse da minha banca também, a tese de doutorado dela foi pesquisando mulheres que ocupavam grandes espaços nos grandes escritórios de advocacia de São Paulo. E ela desenvolveu uma percepção que ela traz longamente no livro dela, que é sobre a excepcionalidade feminina. E eu acho que quando a gente lê assim, os currículos, eu me preocupo muito com isso, e por isso eu quero já começar dizendo esse tema. Por quê? Porque muitas mulheres, quando escutam a gente falar, nossa, né, a Ana fez isso, aquilo outro, a Simone fez isso, aquilo outro, a Jaque, nossa, Jaque fala, tem um programa de podcast. E faz, né? E faz acontecer. Elas colocam algumas mulheres num pedestal tão alto que elas já desistem. E isso acontece muito no mercado de trabalho. Muito nas carreiras das mulheres. Porque o que ela escutava, a Patrícia, nas pesquisas empíricas que ela fez, nas pesquisas de campo? A fulana, ela é sócia do escritório. A fulana, ela chegou lá, né, naquele comum. Mas a fulana é excepcional. A fulana é a fulana é show. E isso não se fala quando a gente fala da carreira dos homens. Né? Então, eu acho que a primeira fala que eu quero dizer aqui no programa, para a gente começar a botar todo mundo, basilar todo mundo, somos mulheres. E se a gente conseguiu, qualquer uma consegue. Né? Seu poder acho pessoal, isso, né? Eu acho que isso a gente tem que ser justa, sabe? Sim. E começar a colocar todo mundo na mesma linha. Porque se não escutam o meu currículo e só vem a Ana de hoje. Sim. E não, né? Eu acho que tem que ver assim, ó, foi uma construção passo a passo de uma menina que nasceu suburbana, filha de imigrante, que não tem gente mais pobre que imigrante, imigrante vem para um país com uma mão na frente e outra atrás, né? Que fez uma faculdade trabalhando 220 horas por semana, né? Olha só, que pegava 9 conduções para fazer a faculdade. 9, né? E que conseguiu fazendo um dia de cada vez. Não foi tudo isso que chegou, né? Sim. Então, assim, a gente constrói as coisas aos passos, assim, e todas nós temos essa potência dentro de nós. Uhum. E nós não somos exceções. Uhum. Porque daí a gente diz, opa, legal, eu também posso. Uhum. Mas, e tu sabe, assim, bem importante, né, Ana, dessa tua referência, porque esse é um dos grandes objetivos desse podcast. E a gente tem, assim, dentro dos convidados que têm vindo aqui, as convidadas que têm chegado, elas têm trazido isso, assim, de que é um processo. Isso. E isso que a gente precisa realmente desmistificar. Uhum. E eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, assim, porque dá um pouco... existe um esforço. E a gente não está querendo que as pessoas passem trabalho e que as pessoas façam um esforço sobre-humano. Não é disso que nós estamos falando, nós não estamos querendo. Mas a gente está olhando a realidade e a gente está entendendo que a realidade é construída. Quando a gente fala em propósito, é muito comum as pessoas falarem, eu preciso encontrar um propósito. Como se tivesse externo. Só que propósito é algo que é construído. E não é construído de uma hora para outra. É uma construção de uma vida. Né? Quando a gente está falando de carreira, a carreira é um processo, é uma construção, é uma jornada. Esse é um dos grandes objetivos aqui, a gente esclarecer sobre isso. Trazer a nossa realidade, né? E aqui fazendo um leque com a Ana, né? E se eu for pensar bem, como tu citou, né? Grandes currículos, onde estou agora, mas como é que eu iniciei? Né? E aqui eu falo, eu sou filha de uma merendeira, né, que é funcionária pública estadual. Eu obtive
durante muitos anos, assim, por ela estar na área de educação. Então, muitas vezes, eu digo, eu fiquei 5 anos na primeira série, porque a minha mãe me levava para lá, e eu convivia com a educação. Aquele turno inverso que existe hoje, eu já fazia. Né? Eu tinha o tempo da minha aula e o tempo da filha, né, que ficava por ali. Obviamente que depois minha mãe cresceu na atividade, mas era uma oportunidade de aprendizado. Então, tinha um curso de teatro, a Simone estava, tinha um curso de dança, a Simone estava, sempre uma criança muito ativa, muito ligada, vendo oportunidades, querendo aprender, curiosa e com uma energia, né, muito grande. Eu tenho uma amiga minha que diz assim, nossa, eu canso só de te olhar. Então, é isso, sabe? Eu não me apeguei a essa situação. Obviamente que minha mãe, uma grande mulher, uma mulher forte, embora tendo curso aqui de ginásio, que se fala, né? Mas uma mulher forte, que se preocupava com a educação, que se preocupava com os valores, né? Sempre trazendo isso para nós, 2 filhas, né? Que sou eu e minha irmã. Então, a partir daí, a gente começa a trilhar um caminho, né? Pela curiosidade, pelas oportunidades, né? Obviamente que eu também tenho outras referências além da minha mãe, como os meus tios, que são grandes homens, funcionários, também trabalhadores, enfim, concursados, mas que não têm o nível superior. Que hoje a gente tem nível superior, a gente tem especialização, a gente tem MBA, a gente tem mestrado, enfim. O que eu quero dizer? Já neste início, nesse movimento de estar presente nesses locais, tu começa a lidar com pessoas. Então, se forma ali uma mini líder, né? Porque, como eu disse, né, fiquei 5 anos mais ou menos assim na primeira série, e daí na primeira série no jardim. Então tu vai, os teus colegas novos já entram, tu já conhece, tu já se dá com uma professora, tu vai fazendo relacionamento. Então começa por ali, né? Então ali que eu acho que foi uma grande escola para mim lidar com os colegas, né? Respeitar os colegas. Então tinha os mais novos que entravam, eu já era um pouquinho mais, enfim, já mais velha. Então é uma oportunidade a todo tempo. Então, diz, mas como é que tu foi? Então, desde o início, as oportunidades, mesmo a minha mãe sendo merendeira, não tendo uma boa instrução, em todo local que ela estava, inclusive, ela cozinha muito bem, e ela cozinhou em vários locais, e famílias, até tem a família Ari Rego, né, que era um radialista da época, né, e eu convivia muito nesse ambiente. Então, nesse ambiente eu trabalhava com cultura, com teatro, né, sempre atenta. Então, assim, ó, a gente ter a oportunidade, fazer a oportunidade. Né? Aproveitar o momento, exatamente, essa é a palavra correta, aproveitar os momentos. Então, dentro da minha casa, daqui a pouco eu não tinha, não vou dizer que são flores, não era uma família bem estruturada, né? Tanto que os meus valores, o meu exemplo de homem são os meus tios, né? Porque meu pai fez outras escolhas, né? Era casado, mas fez outras escolhas. E toda vez que eu tinha oportunidade de conviver num lugar diferente, eu sempre ficava atenta. Isso é melhor, é isso que eu quero para mim. O que eu preciso fazer? Então, que lindo. É aí que a gente começa a trilhar. Escolhas e percepções, né? E esse é um ponto, assim, antes da gente entrar no nosso tema, mas que tu falou, né, Ana, e eu fiquei curiosa, porque tu trouxe isso, assim, tu foi escolher o direito, e foi uma jornada também, porque é isso, né, não, vem de uma situação com algumas escassez, muitas escassez, escassezes. Né? Escassezes. Eu não sei como é que é. O plural de escassez. E aí tu foi fazer a faculdade e pegava ônibus. O que te moveu nessa escolha? Então, é muito interessante essa minha história, porque eu não lembro por que eu escolhi, mas eu lembro de sempre decidir que eu ia ser advogada. E é muito, muito, muito interessante isso. Eu lembro, eu era tão pequena que eu olhava a mãe falando com um advogado, amigo da família, que disse que eu ia ser advogada, e eu olhava para eles para cima, assim, que eu era tão pequena que eu olhava os adultos de baixo, né? Sim. E a gente... sempre isso. Então, estava certo. Ou seja, escolhas que eu já tinha muito determinada na minha vida, então isso era uma premissa para mim. Passei na faculdade, fui fazer Unicinos porque era a única, passei em várias, menos na Federal na época, não tinha muitas opções, né? Sim. Porque isso faz mais tempo do que eu gostaria de admitir. Vamos deixar bem claro isso. Faz parte, né? Não, quando ela falou assim, mais de 20 anos sendo executiva, como ela começou a ler, eu disse, meu Deus, vamos fazer as contas. Ela falou, mais de 30 anos de ti mais também. velha que tu, vamos falar, esse assunto é para depois, né? Enfim, né?
Não tinha tantas faculdades como tem hoje. Hoje no direito tem até demais, né? Até demais, né? Então, daí quando eu fui fazer a Unicinos, porque era a única que não precisava fazer todas as disciplinas no primeiro semestre, né? Daí eu me matriculei em 2 disciplinas e passei num estágio. Mas aquilo ali, para mim, era assim, vou fazer o que der, quando der, eu vou fazer o melhor que eu puder com o que eu tenho. Essa era a meta. Daí eu consegui um estágio no sindicato médico, que eu estava falando, daí começa a conectar a vida, né? De vocês. Começa a conexão. Daí eu fiz um estágio no sindicato médico e eu vendi os tickets, e daí começa a história da vida, né? E daí eu entro na Unimed para substituir uma licença maternidade, que era 4 meses. Nossa, e daí na Unimed Porto Alegre... Muito parecida a história que eu entrei com temporária também. Era 4 meses para substituir uma licença maternidade. Cheguei lá e ela tinha... E daí aquelas conexões da vida... que eu acho que a gente entrega para a sociedade. Quando a gente tem uma noção muito clara de quanto a gente aproveitou e quanto a gente foi abençoado pelas coisas que os outros deixaram para nós, que tem um ditado que diz que quem planta tâmaras não come tâmaras, né? Sabe a fruta tâmara? Sim, sim. Quem planta tâmara não come tâmara. Por quê? Porque tâmara demora 100 anos para dar a fruta. Não sabia. Então, quem plantou a tâmara que tu come é uma pessoa que pensou nas próximas gerações. Porque ele não pensou nele. E quando eu entrei na Unimed, e agora vou fazer uma propaganda de graça aqui, mas enfim, ela tinha um plano que os colaboradores ganhavam 50% da faculdade, Jaque. Olha que interessante isso. E sabe por que ela tinha esse plano que ganhava 50% da faculdade? Porque um dos princípios do cooperativismo é que todo resultado que tem dos atos não cooperativos vão para o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Esse Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social foi criado pelos pioneiros de Rockdale. Os pioneiros de Rockdale foi quem criou o conceito de cooperativismo na Inglaterra no século XIX. Então, um grupo de pessoas no século XIX criou o conceito de cooperativismo e criou os princípios do cooperativismo. Entre os princípios estava o princípio da educação contínua. Esse princípio da educação contínua criou o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que criou a Bolsa Auxílio da Unimed, que me fez hoje estar aqui contigo. Tu tá entendendo que quem planta tâmara não come tâmara? Sim. Como a vida é conectada. Como a vida é conectada. E esse é um outro ponto que eu sou muito... eu coloco muita energia nisso e eu sou uma pessoa muito esperançosa, porque eu tenho trazido isso. A gente precisa plantar mais tâmaras. Porque a gente tem toda uma crítica, e eu vejo hoje, assim, em alguns momentos, pessoas com crítica. Às vezes eu vejo pessoas com corneta, com acidez. Né? São pessoas assim, que é isso, é a polêmica. Que eu acho que é muito diferente da crítica. Porque a crítica, ela construtiva, ela te faz olhar olhar outros pontos, tu fazer análises, revisões, mas e ao mesmo tempo, tá, beleza, tu tá fazendo todo esse barulho. E o que tu tá, de fato, construindo para esse mundo melhor? Então, olha que coisa maravilhosa, né? Lá pelas tantas, algumas pessoas se reuniram e disseram o seguinte: bom, vamos fazer algo para a gente poder plantar o futuro, para a gente instigar as pessoas, né, além da questão da saúde, né, mas também na questão da educação, que é a saúde. O tripé desse programa aqui é carreira, saúde e finanças. Isso é que move todas essas questões desse desenvolvimento profissional e pessoal. E daí alguém lá na Inglaterra mudou a vida de uma menina muitos anos, não sei, acho que é 1800 e alguma coisa, tipo, muitos anos depois, no sul da América do Sul. De muitas meninas, né, Carolina? De muitas. E daí, por que surge, né? Desculpa. Não, pode ir. Por que surge o WLM, né? Que tu falou que eu sou presidente e fundadora do Women in Law Mentoring Brasil, que é um programa de mentoria para jovens advogadas. Quem não nos segue ainda, procure lá nas redes sociais, Women in Law Mentoring Brasil ou wlm.org.com. Vou fazer meu merchan aqui, porque é uma associação civil sem fins lucrativos. Sim, né? E eu vou fazer uma participação agora, vai ter um evento agora em função no dia 26 de março,
E eu vou fazer uma participação lá, depois eu tenho que gravar, inclusive, o chamado para a gente poder estar falando sobre... Muito obrigada, Jaque, muito obrigada mesmo. Então, por que surge o WLM Brasil? Que eu acho que é uma questão linda, porque daí é nós plantando as tâmaras, né, as tamareiras, as árvores de tâmaras. Porque há 10 anos atrás, a gente está falando aí de 2013, 2014, eu e um grupo de amigas, né, de advogadas, nós pegávamos aqueles livros, aqueles indicadores de advogados mais admirados, né? Aqueles anuários, Sim. né? E a gente olhava e tinha muito homem indicado, muito advogado bom, não estou questionando isso. Sim. Mas nós olhávamos para o lado e tinha Cadê muita as mulheres? advogada boa também. Cadê? E onde é que estão elas? Paralelo a isso, tinha sido lançado recentemente o livro da Sheryl Sandberg, chamado Faça Acontecer. Sim. Que quem não leu, leia agora, urgente, vá comprar hoje ainda. Um livro chamado Faça Acontecer. E aquele livro tinha nos incomodado, ele tinha nos tirado do nosso lugar comum, assim. Era um livro, a Sheryl era na época CEO do Facebook, e ela falava sobre esse lugar da mulher, sobre vontade de liderar, sobre vontade de ocupar os espaços. Ela que inspirou, inclusive, o meu livro, né, que é O Lugar das Mulheres. E a gente olhou para o lado e disse assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? E pensando que é como o Greenpeace. Pense globalmente, haja localmente. A gente não vai mudar o mundo se a gente não der o primeiro passo. Sim. Né? E conversa vai, conversa vem, vamos fazer grupo de estudo e tal. E alguém falou na mesa, e daí se tu perguntar quem foi que falou, também não sei, porque eu acho que foi uma inspiração. Vamos fazer um grupo de mentoria. Grupo de mentoria para quem? Para jovens, porque a gente tem que melhorar a vida da juventude. Jovens advogadas. Tá, mas como é que a gente vai fazer? A partir dali, convidamos 9 mulheres, começou com 9, um primeiro programa de mentoria. Nós já estamos no 8º programa de mentorias, a gente já impactou a vida de milhares de mulheres, eu diria, né? Virou uma associação civil sem fins lucrativos, depois virou uma associação que não é só de mentoria, a mentoria agora é só um braço nosso, ela é muito maior que isso, de eventos, de conexões, de grupos de trabalho. Hoje eu estou presidente, mas é só porque alguém tem que estar, não é isso, né? E são as nossas árvores de tâmara. Né? Mas então, assim, foi nós devolvendo para a sociedade. E eu diria, assim, sem falsa modéstia, que hoje, se vocês pegarem os anuários de advogados mais admirados, tem muita mulher boa ali, que é muito o nosso trabalho que estão ali. Acho que a gente promoveu uma mudança de pensamento que foi como uma onda, né? Sim. Vocês sabem que há 30 anos atrás não existia a palavra meio ambiente. Existia a palavra meio e existia a palavra ambiente. E daí o que aconteceu? Começou um movimento global, né, de falar de ecologia, daí teve a Eco 92, teve todo esse movimento, e a palavra meio ambiente começou a surgir, começou a se movimentar. Hoje, a maior parte dos países tem, inclusive, Ministério do Meio Ambiente. Eu acho que é disso que a gente está falando, entendeu? Começa como uma palavra e vai tomando corpo e vai fazendo parte do inconsciente coletivo. É isso aí. E é disso quando a gente está falando de mudar o mundo. É isso aí, essa é a nossa intenção. E tu ia aquela hora falar também desse movimento da Unimed. Esse movimento Unimed, que a Unimed realmente foi a minha escola na área da saúde, né? Quando eu iniciei ali uma oportunidade e um encantamento, né, com a excelência dos serviços, né, as oportunidades que realmente a gente não está aqui fazendo propaganda, mas é a nossa vida, né, vinculada mas eu ali. acho que isso também faz parte, a gente divulgar boas práticas. Divulgar boas práticas, exatamente, porque aqui a Mentes Conectam, a gente fala em carreira, a gente fala em experiência, né? Então, ali iniciou, e quando eu entrei também como temporária, e eles têm essa oportunidade temporária, eu me encantei com tudo que eu vi. Eu vim de 4 anos de estágios de instituições bancárias, onde eu já tinha tido uma experiência com o cliente, né? De estágio, tu passa por várias áreas. E uma coisa que todo mundo tem que fazer, mas poucos fazem, que é o atendimento personalizado. E lá na Unimed tem esse atendimento personalizado, nessa cooperativa, né? E ali eu desenvolvi e abri um nicho de mercado na área da saúde. Tantas profissões que as pessoas poderiam optar, na verdade, né? Em estudar, desenvolver e seguir na carreira da área da saúde. Então, ali eu iniciei o meu trabalho, fiquei por
12, 14 anos, né? Uma experiência assim riquíssima que eu levo no coração assim. E a partir daquele momento outras conexões vieram, sempre ligadas a essa parte da escola da saúde, né? Então daí passei por essas outras instituições como a Jaque comentou, né? Mas com a nossa Jaya Hara, que é o nosso médico, né? Atendendo a sociedade, que desde o início da carreira eles são muito exigidos, eles ficam na universidade o dia todo e eles precisam de profissionais, né, para assessorá-los, para ajudá-los, para colocar o negócio em prática, que tenham a mesma capacidade técnica de auxílio. Então, aí iniciou a minha carreira com muito orgulho, eu sou muito feliz na área da saúde, eu gosto muito justamente dos desafios, porque tem toda essa exigência, Jaque, mas quando a gente consegue, que a gente vai lá e tem essa satisfação deles, bom, eu sou boa mesmo, né? E, obviamente, que sempre trabalhando com equipe, com grandes gestores, né, com profissionais que buscam essa qualificação. Então, voltando, né, um pouquinho, né, na história da Simone, né, tem a história muito similar ali da base, né, tu falou dos imigrantes, né, eu também, uma família pobre, buscando pagando na Unicinos, também estudei na Unicinos, né, ou tu comprava o lanche, ou tu pagava a fichinha, tu trocava a fichinha para ir na pizzaria, tu fazia várias coisas, né, assim, e às vezes, muitas vezes, na esquina esperando a micro-ônibus, na época não tinha ainda o trem para lá, e os colegas passavam, mas está calor hoje, né? Vamos para um happy hour, tu não vai conseguir, tu não vai terminar. Então, a todo tempo, a gente vai fazendo escolhas. A escolha, eu quero vencer, eu tenho as minhas metas e tudo é linkado aos valores que eu tive da minha família, aos meus objetivos, ao estudo da educação continuada. Não tem como parar. E em muitas oportunidades, até lá no estágio, quando eu iniciei minha carreira, a oportunidade não veio até mim. Eu fui buscar, porque eu fiz um processo seletivo e eu queria muito trabalhar na Caixa Federal. Eu queria muito. E essa história é fantástica. Eu morava no mesmo bairro, enfim, né, no bairro Cristo Redentor, eram mais ou menos 3 quadras, e a minha irmã tinha trabalhado na Caixa. E eu via ela comprando as coisas dela, as atividades dela, eu disse, eu quero também. E daí eu fui, fiz o processo, e esperando aquela ansiedade, um dia eu fui lá na frente do gerente geral da unidade, e disse, olha, nunca me esqueço, doutor Luiz Fernando Luz, eu quero trabalhar aqui. Ele ficou me olhando, uma menina de 16 anos. E ele disse, nossa, gostei de ti. Pega os testes dela. E fui ver, eu tinha errado no tal de datilografia. Vou entregar a minha idade agora. Curso de datilografia. Gurias, né? E eu acho que não sou. Isso é outra coisa, assim, né? A minha mãe seguida me pergunta, mas por que tu fala a tua idade? Eu disse assim, porque eu acho legal de poder pensar que eu sou uma mulher madura e que estou cheia de ideias, que me sinto, né? Então, assim, eu acho isso maravilhoso, a experiência, tá todo mundo super bem. Enfim, aqui. daí fiz o curso, fiz os testes de novo e ele disse, gostei de ti, a tua apresentação, né? A tua audácia. Ele disse, usou essa palavra, essa audácia de tu vir aqui, falar comigo, tremendo, obviamente, né? Mas sem os meus pais saberem, porque não tinha, botei na minha cabeça, vou lá, vou me arrumar, vou bonitinha. E ele disse, tu vai começar a trabalhar aqui. Trabalhei 2 anos ali, depois seguido de mais 2 anos. E ele sempre dizia, olha, os jovens vêm aqui, né, com boné, com a escrita, as palavras tudo em inglês, e às vezes não sabem nem o significado que está escrito ali. E isso incomodava ele, né? Ele confidenciou ali para mim. Então, foi uma experiência muito rica, então, de atendimento ao cliente, que depois, como fui para a área da saúde, e até o momento estou, né, como eu disse, e só fui trilhando este caminho, né, estudando, cursos, treinamentos. Simone, tem uma festa. Adoro festa, adoro amigos, adoro tudo isso. Mas eu tinha uns objetivos. Era me formar, era me fazer também a minha especialização em cooperativismo no trabalho, na época também, que foi uma oportunidade da instituição. E aí, quando vai indo, eu cheguei, então, no Sindicato Médico Rio Grande do Sul, o maior sindicato da América Latina. Né? Uma instituição super séria, né? Em prol da medicina, dos médicos, né? Oferecendo vários serviços para os médicos e para a sociedade, linkado a outras instituições, como o Museu da História da Medicina, que cuidando da história da sociedade. Então, aqui estou, né, hoje ocupando um cargo de superintendente, mas entrei por outro cargo, fazendo outros projetos, sempre envolvendo pessoas, sempre conectando pessoas, sendo incentivadora e também,
né? Ninguém faz nada sozinho, né? Sendo incentivado. Porque, e olha que bacana, que eu fico aqui ouvindo as histórias de vocês e eu acho tão bom a gente ouvir histórias. E esse é um grande ponto, porque a gente precisa ouvir histórias para a gente buscar inspiração. E o propósito desse programa é que esse programa possa instigar inspiração e não comparação. Isso. Porque a comparação mata. E alguns dados de pesquisa mostram que as mulheres têm essa tendência. Elas comparam e essa comparação vai fazendo com que as motivações sejam extrínsecas, porque eu fico achando que para que eu possa chegar a ser uma gestora, para que eu possa ocupar uma posição, para que eu possa estar à frente de uma instituição, de uma organização, eu preciso ser como a Ana, eu preciso ser como a Simone, eu preciso ser como a Jaque. E aí é nessa comparação que as pessoas se afundam. Porque nós não temos que ser como as pessoas. Nós precisamos olhar a caminhada de vocês e poder dizer, nossa, que legal. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? E aí eu volto para mim. Só que o que acontece muito hoje com as mulheres é isso. A comparação que afunda. A comparação que... a partir da comparação, eu venho para um processo de baixa autoestima. E tem uma pesquisa muito interessante que mostra, de 1.250 mulheres, acho que da Discover, que é um centro de pesquisa, e que mostra que hoje mais de 40% das mulheres preferem trabalhar sós. Porque quando eu estou só, eu não tenho tanto essa comparação e eu não tenho isso de me sentir com a obrigação de que eu não estou cumprindo. E aí eu queria poder puxar a partir disso, né, gurias, assim, que eu estava pensando assim, puxa, a ideia é a gente falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. Mas a história de vocês já fala desses desafios. Vocês já estão dando dicas aqui, né, dessa ousadia, do se aparecer para o jogo. Mas da gente poder, a partir, né, dessa experiência de vocês, a partir dos estudos que tu tens, Ana, o que vocês entendem? Assim, quais são os desafios, né, que nós temos hoje como mulheres no mercado de trabalho? O que hoje assim, realmente nos impacta? E aí, bem trazendo, né, Simone, muito pela tua experiência, pelo que tu vê, pelas pessoas que daqui a pouco estão contigo, tuas amigas, pessoas que daqui a pouco talvez estavam junto contigo e que daqui a pouco foram ficando pelo caminho. E tu, Ana, também pela mesma história, mas também pelos estudos, pelos dados que tu tem. Então, da gente poder pensar, né, quais são esses desafios da mulher no mercado de trabalho. Nossa, são muitos, né? Posso começar? Claro. Primeiro eu queria falar assim, eu comecei daí então com uns 4 meses e saí 13 anos depois da Unimed, viu? Comecei só para fechar ali que eu não falei, Sim, né? sim. Eu comecei para substituir a licença maternidade, saí 13 anos depois construído o jurídico. Olha só que loucura, né? Ana, eu te dei a bola, mas só deixa eu fazer um outro parênteses para a gente poder também trazer conhecimento, que esse é um outro ponto que se fala muito. Às vezes as pessoas entendem que eu vou cuidar do meu trabalho quando eu estou empregado. Sim. E como só na relação de emprego formal ali. E as pessoas não entendem que trabalho temporário é trabalho. Trabalho voluntário é trabalho. Tudo. Estágio é trabalho. E que são oportunidades. Oportunidades de desenvolvimento pessoal e de criação de vínculos. Eu posso fazer... Quando eu estou fazendo um trabalho voluntário, qual é a diferença que existe? É que você não está sendo remunerado. Ponto. Mas é uma relação de trabalho, é uma relação de troca que se está fazendo ali. E que se está estabelecendo vínculos, que está se botando ferramentas na sua bagagem profissional e pessoal. Então, só fazendo esse parênteses, porque é isso que vocês trazem, né? De experiência de estágio, experiência de um trabalho temporário, abriram-se oportunidades. Maravilhoso. Mas voltando então para a pergunta, né, que tu falaste, a gente tem vários elementos. Eu acho que tem algumas coisas muito atávicas, muito antigas, uma construção social aí milenar, né? A gente vai falar aí de 10 mil anos, de 5 mil anos de histórias, de construção de estereótipos do que é ser mulher, do que se espera da mulher, do que se vê, qual é o espaço da mulher, qual é a construção. E o que é o estereótipo, né? Estereótipo é quando colocam uma caixa, pegam uma caixa, dizem o que é que tem dentro daquela caixa, um rótulo, e nos colocam dentro daquela caixa. Então, eles dizem assim, mulher é o quê? Mulher é a que cuida, a que protege, a amável, a materna,
enfim, tudo, né? A que cozinha, a que alimenta, todas as características do que significa o ser mulher, esse é o estereótipo, e nos colocam ali dentro. Toda vez que a gente rompe esse estereótipo, a gente paga um preço, Jaque. A gente paga um preço, Simone. E essa é uma das dificuldades nossa no mundo do trabalho. Por quê? Porque o conceito de líder, por exemplo, é um conceito criado pelos homens e para os homens. E que muitas vezes contrapõe esse conceito do estereótipo de ser mulher. E isso são pesquisas, né? Tem uma pesquisa de Harvard que eles pegaram o currículo do Howard e o currículo da Heidi, que era o mesmo currículo. Fizeram um currículo fictício, uma história fictícia. E um eles botaram Howard e outro eles botaram Heidi. Entregaram para pessoas para avaliarem aquela profissional. Várias pessoas, vários estudantes. Olha, o que você acha de trabalhar com Howard? O que você acha de trabalhar com a Heidi? E era a mesma história. As pessoas acharam a Heidi meio política, meio complicada, mulher meio difícil de trabalhar. E as pessoas queriam ser o melhor amigo do Howard, eles queriam ir pescar com o Howard, eles queriam achar o Howard o cara. Por quê? Porque a Heidi, para ser líder, ela rompeu os estereótipos do que é ser mulher. Vocês entenderam onde é que eu quero chegar? Uhum. Isso é uma grande dificuldade no mundo do trabalho para uma mulher. Essa é a maior dificuldade. Porque desde o nosso tom de voz, porque se estabelece, pesquisas isso, gente, estabelecem que o tom de voz da mulher não é conectado com o que a gente entende como um tom de voz de um líder. Olha que loucura. Mas isso não é físico, não é biológico. Isso são estereótipos e construções sociais. E quando que eu falo que essa construção social... Ana, tu quer dizer que não tem diferença entre homem e mulher? Não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que nós temos um suporte biológico diferente. Inequivocadamente diferente. É a mulher que gera, é a mulher que vai parir, é a mulher que amamenta. É óbvio que nós somos diferentes. Os nossos hormônios são diferentes. É isso. Isso justifica um monte de coisa. O que eu estou dizendo aqui é que não justifica tudo. Sim. Ainda dentro dessa linha, Ana, eu penso em três, assim, claro que obviamente que... três pilares, digamos assim, né? Rapidamente, assim, na minha concepção. Um deles, obviamente, que é a gente equilibrar todo esse papel, em todas as esferas que a mulher anda, que isso não seria muita novidade. O equilíbrio da nossa inteligência emocional, colocando limites, até que ponto que a gente vai, né? E também resgatando e permanecendo, fazendo que permaneça toda a nossa audácia, entre aspas, né? Mas não perdendo a feminilidade. Isso, feminilidade. Exatamente. Né? Não perdendo em carreiras que muitas vezes vinculadas à figura masculina. É verdade. É verdade. Porque daí a gente vai lá, a gente tem que fazer a força, a gente tem que fazer isso, e sempre o comparativo, né? Então, a gente ter essa essência, porque até as terapeutas brincam, né? Mas às vezes tu até fala, tem que agir até, com nenhum homem, entre aspas, né? Mas às vezes eles esquecem, daqui a pouco estão batendo nas tuas costas, né? De uma forma, né, mais assim agressiva, como o homem se cumprimenta, às vezes bate. Então, porque a gente está ali, porque a gente tem um posicionamento, porque tu é forte no que tu acredita, porque tu coloca a tua opinião. Então, isso é importante, a gente ter o equilíbrio de tudo. E hoje, uma palavra tão falada que é a inteligência emocional, que é importante, né? Mas a gente assegurar os nossos limites, né? Entender. Uma grande consultora comentou comigo assim, tu venceu, né? Brigando. Agora tu não precisa mais brigar. E é isso. Porque nos masculinizarmos é muito ruim para a sociedade. Porque quando a gente fala que a gente quer ocupar um espaço, é porque nós queremos uma sociedade meio a meio. Né? Tem um filme muito bom no Netflix, não sei se vocês já viram, em português, Eu Não Sou um Homem Fácil.
Eu não sou um homem fácil. Vou anotar. É um filme francês, pessoal, é um filme francês, portanto não esperem um fim blockbuster, né, assim. Mas é um filme maravilhoso, eu não vou dar spoiler aqui para nossa audiência, mas um rapaz que é extremamente machista, daqueles assim, machista raiz. Ele está caminhando na rua, bate a cabeça num poste, cai, e quando ele acorda no mundo invertido. Um mundo completamente invertido, em que as mulheres ocupam os espaços do homem e o homem da mulher. Eu acho que eu vi. Então, assim, ó, a gente percebe que aquele mundo em que ele está é tão ruim quanto o nosso. Não é o mundo que a gente quer. Sim. Né? Então, o que nós queremos aqui, vale a pena ver aquele mundo, porque ele grita nos nossos ouvidos. E a gente percebe que não é o mundo que a gente quer. O que a gente busca é um mundo em que as portas que estão abertas para um homem não estejam fechadas para uma mulher. É só isso. E para qualquer pessoa. E para qualquer pessoa, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, né? Mas quando vocês estão trazendo, eu acho que realmente, assim, eu acho que os desafios são esses, né? Assim como a gente está falando que a nossa carreira, ela é uma construção, a gente tem um contexto histórico que veio sendo construído. E essa construção, ela vem em cima de paradigmas, ela vem em cima de estereótipos, ela vem em cima, né, de toda uma história, porque um dos pontos que eu vejo como um grande desafio é que nós, mulheres, precisamos aprender a falar sobre dinheiro. Existem hoje as empresas que hoje tem um segmento que está crescendo muito no mercado, que é o segmento financeiro. É o segmento na área de ações, na área de investimentos e tal. E o que se percebe? Bom, existem vagas para mulheres e existem poucas candidatas. Quando a gente vai olhar no mundo da TI, também ainda tem poucas mulheres fazendo cursos de tecnologia da informação. Esse é o resultado, é o que nós temos aqui. E aí o que a gente precisa ir entendendo é o que está na base desse resultado. Porque, de uma certa forma, a gente se acostumou a ver o quê? Por exemplo, esse é um modelo diferente que até tu teve nos tios, né, Simone? Sim. Mas, assim, eu, na minha casa, quem tomava as decisões era meu pai. E olha que meu pai faleceu muito cedo, meu pai faleceu quando eu tinha 21 anos, mas eu tenho muito presente porque quem resolvia tudo era meu pai. O meu avô era uma figura muito forte. Então, e a minha avó é a pessoa mais gentil. A gente brinca, né, que a minha avó na hora que morreu, deve ter que dizer um palavrão para não passar do céu. Porque a minha avó era uma pessoa doce, mas forte, com uma força fantástica. Mas quem tomava conta do dinheiro e das decisões era meu avô. Então, de uma certa forma, isso está nos meus registros. E o que eu preciso fazer? Eu preciso desfazer esses registros. E essa é uma ginástica emocional, por isso que eu entendo esse é um desafio muito, muito realmente desafiador, vou ser redundante aqui, que é como é que eu começo a desfazer esses conceitos que estão barreiras internas. Que estão tão internalizadas. Isso. E poder dizer o seguinte, não, quem toma a decisão de dinheiro aqui sou eu preciso, né, eu vou aprender a negociar. Que esse é um aspecto, assim, onde a gente vê menos mulheres em posições de negociação, menos mulheres essa ousadia que vocês falam, ela é realmente, e é isso que eu digo, ela é impactante, porque não é o comum, né? Porque tem muito essa força do somos cordiais, já que nós somos mães, nós somos acolhedoras. Eu acho que até a própria consciência, né, de buscar esta atualização, ou seja, a parte financeira, de entender que a gente precisa, né? Eu vou te dizer, na área da saúde, basicamente, os homens médicos eram a maioria. A pesquisa recentemente publicada, ontem, até inclusive no Dia da Mulher, em 2024, as mulheres ultrapassam, mulheres médicas. Que então, fantástico. Se busca isso a todo tempo, né? Então, no momento que a gente tem esta consciência e a gente vai buscar ferramentas, né, entendendo que nós não estamos aqui levantando de maneira alguma bandeira de nada, né? Mas, sim, somos capazes também e não vamos deixar de ser mulheres e não vamos deixar de ser tão competentes quanto o homem. Eu até estava buscando aqui uma frase para dizer assim, como é que eu me inspirei para escrever o livro, né? Na verdade, o livro é a minha dissertação de mestrado e o primeiro capítulo do livro da Sheryl Sandberg é Um Lugar à Mesa.
E ela conta a história, eu acho que tem bem na linha do que tu estás falando. Já leu o livro, né? Eu acho que vai bem a calhar Li o dessa livro questão da barreiras e internas. uma outra coisa, indiquei para minha filha para ler. Viu? Que é isso que a gente precisa ir fazendo. A gente precisa ir porque eu instigando. falei, vamos instigar. E ela conta a história para nossos espectadores aqui também, que ela disse que foi a primeira vez que caiu a ficha, né? Ó, de Canva, usando a minha idade. Que existem barreiras internas que nos impedem, muitas vezes, de ocuparmos nossos espaços. Ela fez um café da manhã no Facebook, lá, quando ela era COO, e convidou homens e mulheres poderosos. Lá estava tudo certo, estava acontecendo, perfeito, né? E tinha uma mesa principal nesse café da manhã, e tinham mesas laterais, porque era muita gente, não ia caber todo mundo nessa mesa principal. E as pessoas iam lá, se serviam e se sentavam nos lugares que tinham, Simone. Tudo bem, tudo bem. E ela percebia que os homens sentavam-se todos à mesa principal e as mulheres iam se sentando às mesas laterais. E aquilo começou a dar um ruim nela, né? Óbvio que ela não escreve assim no livro, né? Mas aquilo começou a dar um ruim nela. Começou a se incomodar. E ela chamava as mulheres, venham, tem espaço aqui. E o que as mulheres faziam, Simone? Não, obrigada, tá bom aqui na mesa lateral. Tá bom, me deixa aqui. Me deixa aqui na mesa lateral. E daí ela percebeu que são as barreiras internas, muito mais do que qualquer outra coisa, que nos impede de ocupar a mesa principal. E por que é importante sentar à mesa principal, ela fala? Porque ninguém chega no cargo de presidente de uma companhia sentado numa mesa lateral. Bom, e daí eu tinha isso na minha cabeça. Eu preciso escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre isso, eu preciso escrever sobre isso. Primeiro semestre do mestrado, a professora manda eu fazer um trabalho sobre Foucault, e eu tinha que ler uma entrevista dele numa revista de arquitetura no início da década de 80. Ele tinha feito uma entrevista para uma revista de arquitetura. Eu lembro exatamente que eu estava sentada no bar da faculdade, e eu leio a seguinte frase do Foucault: o espaço é fundamental em qualquer forma de vida comunitária. O espaço é fundamental em todo o exercício de poder. Eu me arrepio até hoje quando eu leio essa frase. Nós estamos falando de ocupação de espaços aqui, de ocupação de sentar à mesa. Então, eu acho que se a gente não romper essas barreiras internas e ocupar o nosso espaço, que muitas vezes é físico, eu estou para te dizer que é um dos nossos maiores desafios. E Ana, agora tu lembrou de uma experiência Gurias, que eu tive. e falar em ocupação de espaço, a gente está ocupando espaço, e hoje foi o Rafael que está aqui com a gente, já disse que nós temos 10 minutos, 10 minutos ou 15, 10 minutos, nós temos 10 minutos aqui. E a Simone preocupada de fazer intervalo. Mas sim, falando em espaço, eu lembrei de uma cena, né, trazendo aqui a teoria prática, né, que eu estava numa mesa de reunião com grandes executivos e naquele momento eu era a única mulher. Então, além de ocupar um espaço, ou a oportunidade de estar naquele espaço é tu permanecer. Porque iniciou a reunião, a única mulher, todo mundo falando, e dois executivos do meu lado, né, eu bem no meio, e eles começaram a reunião virado de costas para mim, que estava de costas para mim, e o outro nem me olhava. E eu ali, né? Tu sente isso também, né? Bom, eu ali, enfim, começou a desenrolar a reunião, aquela coisa toda, e daqui a pouco, né, os gestores, isso tem a ver com a Simone, isso não sei o quê, Simone. E a Simone, né, era a pessoa que estava à frente daquele projeto. Foi muito engraçado, porque o espaço estava ali, estava ocupado, mas não reconhecido. E a cadeira foi virando durante a reunião. Essa cadeira não é de rodinha, então não posso virar. Mas ela foi virando. Quando terminou esta reunião, a pessoa já estava me convidando para ter um almoço, ter um café, para a gente conversar sobre o projeto. Então, às vezes, Jaque e Ana, a gente tem que ter a oportunidade e permanecer no espaço. Perfeito, que lindo isso. Exatamente. E quando eu fui fazer as minhas entrevistas, tu falando agora, acho que tem que falar alguma coisa assim. A questão da permanência, ela é muito questionada. E eu não era uma das perguntas das entrevistas que eu fiz, que tá no livro aqui, sobre banheiro. Eu não estava perguntando sobre banheiro na minha entrevista. Só que começou a surgir recorrentemente na minha entrevista falas gratuitas que as pessoas diziam: é que no andar da empresa, no andar da diretoria da empresa não tem banheiro.
ou no andar da diretoria da empresa não tinha banheiro feminino. Só tinha banheiro masculino. Ou só tinha um banheiro. Só tinha banheiro masculino no andar da diretoria. E daí começaram a me contar histórias. Quando teve a primeira diretora, ela foi lá e arrancou a placa, que tinha só meninos na placa. Uma outra diretora tinha que descer o andar. Vocês não acham que isso reflete alguma coisa? Com certeza. Psicologicamente, Não, com não certeza. Eu tenho uma especialização em dinâmica de grupos e um dos aspectos que a gente estuda quando nós estamos olhando um processo grupal é a topografia do grupo, é o desenho do grupo. Então, o lugar onde nós sentamos, ele diz muito. Porque, querendo ou não, é isso. Eu estou na mesa principal, eu estou na mesa no canto. Eu trabalhei numa empresa que nós tínhamos várias unidades. E era muito interessante. Não existia cadeira, aquela etiqueta de patrimônio, não existia um ticket de reservado ali. Mas o que acontecia? Na primeira fila, as pessoas da diretoria. Depois as pessoas de gerência, cargos administrativos. E aí depois as pessoas técnicas e, no fundo, as pessoas que eram temporários. Culturalmente as pessoas já chegavam e iam lá para trás. trás. E esse é o romper. É poder, em algum momento, é isso, senta para frente, vem para frente, se a cadeira não está marcada, ocupa. Toma um cafezinho com alguém. Uma das minhas grandes estratégias dentro do desenvolvimento de carreira é convida as pessoas para tomar um café. Porque é isso, porque o café, o que é o café? É a comida, é um rito, né? E onde a gente tem oportunidades de aproximação e de um diálogo de uma forma diferente. Eu minimizo as instâncias de poder. Porque eu estou num outro local que não naquele local tanto da empresa. E esses são pontos fundamentais da gente poder fazer. E aguentar um pouco, porque o que acontece também que a psicologia ajuda a entender? Ninguém muda da noite para o dia. Se numa vida inteira eu funcionei dessa forma, eu me acostumei com isso. Bom, mas agora a gente precisa mudar, a gente precisa rever os nossos conceitos. Eu não estava acostumado a ter uma pessoa diferente. Isso é tão fantástico, diz a minha mãe tinha academia. Teve academia durante 29 anos. E tinha um grupo, a gente mora na Zona Sul de Porto Alegre, a Zona Sul é muito bairrista. E tinha um grupo que estava desde o início na academia e fazia uma aula com a minha mãe. Elas tinham os lugares delas. E aí teve um dia uma desavisada que chegou, começou a fazer aula, não sabia desse. E ela ficou num lugar onde aquelas pessoas que usualmente estavam na academia ficavam. As pessoas entravam e diziam assim, quem é essa aí? Quem é essa intrusa? Coitada. Porque tem esses ritos. E aí eu acho que esses são os aspectos. E o que a gente precisa pensar? É como é que a gente vence essa estrutura tão enrijecida. E para a gente vencer, por isso que se fala tanto em resiliência. Porque a resiliência é tu conseguir perceber tudo isso e te manter, e permanecer firme. E não entendendo que é um ataque pessoal. Eu acho que esse é um outro ponto que eu vejo assim, em vocês. É um ataque dentro de uma estrutura, é um ato que está muito instituído. E que a gente precisa ter ações, precisamos ocupar os espaços, né? E a gente vai se empolgando aqui. Mas, Não gurias, e aí, gurias, e dentro dessa linha, já que a gente tem aí pouco tempo, né, e isso rende, e eu acho que a gente vai fazer, e não na referência de março, de 8 de março, que nós vamos fazer outros programas falando sobre essa temática, nós vamos aí rodar, e porque sempre é tempo da gente poder, todos os dias, né, e sempre, sequência, frequência. Gurias, o que vocês deixam como dicas para as pessoas, e é isso assim, para as mulheres e para todas as pessoas que estão nos escutando, que estão nos assistindo? Qual é a dica que vocês dão? Eu indicaria uma dica, um livro que eu até trouxe aqui, que a gente até conversou, que é A Escola dos Deuses, né? Que ela fala justamente, o autor ele leva tu a trilhar o caminho do teu interior, a tua capacidade, né, de conseguir, né, atingir os teus metas, os teus objetivos dentro de uma ética, de um respeito. Eu acho que isso é importantíssimo em todas as relações, ou seja, profissionais, ou seja, pessoais. O poder da pessoa alinhado com toda essa disciplina, enfim, com autodesenvolvimento, estudar a todo tempo. Eu acho que eu tenho certeza, né, pela minha história e tantas outras que eu vejo, como da Ana aqui, que nos leva um respeito a todo este meio, às pessoas, e são atributos para o nosso sucesso, o caminho do sucesso. Então,
eu indico este livro, né, baseado, a pessoa vai ler e vai ver, mas é o que eu extraio dele. Muito legal. E a minha dica vai algo bem diferente. Olha que legal que vai ser 2 dicas bem diferentes. Eu digo que no final dos 2 anos, quando eu terminei de escrever minha dissertação, eu brinco que eu descobri a origem de todo mal. Olha que interessante. E a origem de todo mal, eu percebi muito que está vinculado às dinâmicas que nós trabalhamos dentro de casa que reflete na sociedade. Segundo o IBGE, as mulheres ocupam em média 20 horas semanais com cuidado da casa e das pessoas, enquanto os homens ocupam 10 horas. Esse dobro de horas das atividades domésticas, que passa desde cuidar dos cachorros, dos pais, dos filhos, até lavar louça, cuidar de casa, ao contrário dos homens, reflete diretamente no tempo que a gente não gasta com as nossas carreiras. Portanto, eu quero dizer para vocês uma dica que a Cheryl também traz. A melhor escolha de carreira que você pode ter, se você vai ter um companheiro ou uma companheira de vida, é quem será esse companheiro ou essa companheira de vida. Porque a gente não precisa, não deve e não quer fazer tudo sozinho. Que maravilha. E tem uma outra dica aqui, né? Que nós tivemos o privilégio. O livro do Lugar das Mulheres, né? Ele está na Amazon e também na editora Tote. E também na minha página do Instagram, carreirasjurídicas.adv. Pode me procurar, que eu também encaminho com dedicatória, inclusive, para vocês. Ah, nós vamos ter, né, Simone? Nós vamos ter a dedicatória. E aí, gurias, eu vou fazer pela primeira vez. Então, hoje nós estamos também, assim, mudando, impactando e entendendo que a gente é sequência e frequência, mas com mudanças. A gente já tirou os fones, né? Que eu estou me sentindo livre de poder não ficar com... poder usar brinco, que eu adoro, né? Tá aparecendo os brincos aqui. E eu vou fazer a primeira vez que eu tenho um mimo, né? Do Mentes que Conectam. É um trabalho feito por uma mulher, Adriana Morandi. Então, que são umas bolachas de melado com especiarias do nosso programa aqui, entregando para vocês ao vivo. Vamos lá. Para a gente poder... Maravilhoso. Que antes eu entregava nos bastidores, eu digo não entregar na frente. Muito bem. Gurias, muito obrigada. Realmente, assim, encantador. Eu ficava em vários momentos olhando e eu acho que isso é uma outra dica que eu também tenho dado para as mulheres, é a gente poder se inspirar em mulheres, poder escutar histórias, poder ver referências, buscar referências. Porque quando a gente se apoia, e é isso que eu tenho pedido, apoiem esse programa e compartilhem, porque eu acho que o conteúdo é bom, os convidados são bons, e também porque tem, né, essa ousadia, né, da gente poder sair de uma carreira confortável para a gente poder estar aqui disseminando e convocando as pessoas a cuidarem das suas vidas e das suas carreiras. Obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E aí a gente encerra com esse foi o Mentes que Conectam. Comigo, Jaqueline Mânica, que nós gravamos aqui nos estúdios e que nós tivemos como convidadas a Ana Carolina Torres e a Simone Correia, e tivemos aqui discutindo sobre todos os desafios da mulher, todos não, mas alguns desafios, os desafios da mulher no mercado de trabalho. O podcast de hoje fica por aqui, mas você encontra todos os demais programas que nós já gravamos na RDC Play e nas plataformas digitais. Até a próxima, pessoal.